Irmãos, existem várias igrejas, né? Como você sabe. Existem coisas que são fundamentos bíblicos, que não podem ser mudados por nenhuma igreja. Amém? Então, são fundamentos bíblicos, bases bíblicas. Como a doutrina da justificação pela fé, santificação, tudo isso são bases bíblicas. Mas existem coisas que nós podemos aplicar de forma... ou seja, a estrutura da igreja, ela não deve ferir nenhum princípio bíblico e ela deve cooperar para que os princípios bíblicos sejam praticados. Amém? Então, por exemplo, nós temos uma reunião como essa aqui, que é a nossa reunião de celebração, porque nós entendemos que isso é importante para que os presbíteros e os irmãos convidados possam orientar a igreja e para que nós possamos ter uma reunião coletiva. Amém? Mas nós também entendemos que a vida da igreja precisa funcionar em grupos menores. Amém? Os grupos menores existem, que nós chamamos de micro-igrejas, outras comunidades chamam de outras coisas, e tem comunidades que não têm. Então existem igrejas pequenas, que funcionam por departamentos. Então eles não têm grupos pequenos, mas eles acabam se organizando de forma comunitária, através de departamentos ali, de alguma maneira eles tentam se edificar ali, porque a igreja não é um ajuntamento apenas nesse formato aqui, né? A igreja é para que uns aos outros possam estar ministrando e crescendo, e tendo comunhão, e todo mundo compartilhando. Por isso que nós fazemos através das micro-igrejas, outras igrejas optam por outras formas. Mas a questão dessas reuniões nas casas, elas se expandiram muito pelo mundo afora, e hoje acaba sendo até nas denominações mais tradicionais, por exemplo, do Brasil, você tem as células, que são mais conhecidas como células, acontecendo aí em várias denominações que antes resistiam a esse trabalho, não achavam que não era importante, e até teve questões de... E uns já apelavam dizendo que era do diabo, mas foi passando o tempo, as coisas foram se organizando, e hoje grande parte das igrejas, de alguma maneira, tem um grupo pequeno lá, tem uma micro-igreja, como nós chamamos, tem uma célula, se organizam dessa forma, a maior parte faz assim. Mas isso é estrutura, amém? Isso é estrutura. Então, nós não devemos, não é muito apropriado tentar achar no Novo Testamento uma estrutura. Amém? Se você encontrar ali, nós temos um irmão aqui, inclusive, do Egito, né? Traz ele aqui um pouquinho, Alexandre, aqui para nós. Não conseguimos aquele vídeo lá, né? Aquele vídeo que nós passamos, será que consegue projetar aqui? Como que é o nome lá? Será que dá para procurar no YouTube aí? Como que é o nome do vídeo? Igreja na Montanha, Egito? Yes. Egito. Ele é do Egito mesmo, então ele não fala português, ele está aqui por revelação do Espírito Santo, não temos fone para traduzir, e ele esteve lá na minha casa lá na semana retrasada, e está ficando no Alexandre e na Beth por um tempo, e é interessante ver o que está acontecendo no Egito. Então lá eles precisam ter uma igreja na caverna, ou seja, então não está claro lá que os crentes de Atos faziam reuniões na caverna. Então a gente precisa não pode ter o espírito ali dos religiosos, né? Por exemplo, quando Jesus disse ali sobre tipos de orações, por exemplo, vocês ficam orando de pé aí, né? Ou seja, qual que era o problema ali de orar assim? É porque eles queriam orar para se aparecer. O problema é orar de pé? Não. O problema é orar para se aparecer. Ok? Então, ali Jesus estava tratando do coração. Aí se eu pegar aquele texto e querer aplicar de forma literal, eu estou tentando encontrar um modelo no Novo Testamento. Evidentemente que anos atrás, quando entrou o movimento das células, começou, você está na visão, você está fora da visão, né? Então começou essa criancice, a gente vai amadurecendo, vai deixando de ser criança e vai colocando as coisas no devido lugar. Agora, existem princípios que estão por detrás de uma prática, de uma estrutura. Então nós buscamos estruturar uma comunidade para que ela possa praticar os princípios. Amém? Conseguiram? Vai dar certo?
Não, tranquilo. Então, estão entendendo? Os princípios são para, a estrutura é para praticar os princípios. Amém? Então a estrutura pode variar. Quando a gente olha ali em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, né? Ali tinha uma pequena divisão na igreja, que Paulo chama eles de criança. Entre uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo. E Paulo mesmo combate esse pensamento, né? E ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. Isso aqui é uma coisa importante também, irmãos. Cansou já? Poxa, Alexandre, tão novo, faz academia, faz 2 anos, já está cansado? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Calma. Aí o que acontece? Isso aqui é uma coisa importante, irmãos. Às vezes você quer pegar... por exemplo, lá em Atos, no capítulo 3, diz que Deus é que dava o crescimento. Amém. Você pode plantar, se Deus não te der a chuva, se Deus não te der a possibilidade daquela semente crescer, nada cresce. Mas nós precisamos ter sabedoria. Por exemplo, aqui diz, eu plantei, Apolo regou. Então está dizendo aqui que há uma cooperação do homem no mover de Deus. Mas Deus é que dá o crescimento. Mas Deus quem fazia crescer. Então, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, mas não está dizendo que nós não vamos plantar e que nós não vamos regar, mas está dizendo o seguinte, se Deus não colocar a mão, não cresce nada. Amém? Da mesma forma, Deus te dá uma semente, uma ideia de um empreendimento, de um trabalho, porque Ele quer usar aquele meio para trazer provisão para a sua mesa. E aí você pega aquela semente e não coloca ela em prática, aquela ideia, aquilo que Deus colocou. Você está sendo ignorante. Então, eu acredito muito, por exemplo, né? Então, eu acredito que nós como comunidade, existem comunidades que plantam e regam. E Deus confirma com crescimento. E existem comunidades que as pessoas não plantam e não regam. E não tem crescimento. Amém? Então nós somos aqueles que trabalhamos no reino de Deus e queremos cooperar. Aqui é interessante aqui que fala assim, que nós somos cooperadores. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. De acordo com o seu trabalho, diga trabalho. Fala para o irmão do lado, se você não trabalha, você não vai ser recompensado. De acordo com o seu trabalho. Então, se você não trabalha, você não vai ser recompensado. Está na Bíblia aqui. Amém? Deus é que dá o crescimento, mas Deus é justo. Amém? Ele dá a oportunidade de nós trabalharmos no reino dele para a expansão do reino dele. E ele vai recompensar. Amém? Pois nós somos cooperadores de Deus. Diga, eu sou um cooperador de Deus. Amém? Isso tem que ficar muito claro. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Vocês estão ainda aí? Então, que bom. Amém. E aí aqui o verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, cada um aqui recebeu uma graça de Deus, seja um dom, um talento, uma habilidade, 2 pernas. Amém? Você tem uma casa, um sofá para receber alguém, uma boca. Você tem coisas que Deus te deu. Amém? Você recebeu a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, ou seja, nós estamos construindo algo no reino de Deus. Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Amém? Então existem coisas, irmãos, que eu creio que no reino de Deus, Deus vai dando para as comunidades, ou vai sendo a entendimento, a sabedoria que Ele vai dando para as lideranças, para que nós possamos, de alguma maneira, trabalhar para esse reino, para que esse reino avance. No nosso meio nós trabalhamos com as micro-igrejas, nós trabalhamos com nossa celebração, nós temos o nosso trabalho Kids, nós fazemos os nossos retiros, os nossos encontros Souzo, nós temos algumas coisas, amém? E não necessariamente a outra comunidade que não trabalha com o encontro, ela não está trabalhando no reino de Deus, ela só está de alguma maneira usando outra estratégia, seja o nome que você queira dar. Mas de alguma maneira nós precisamos trabalhar juntos, porque somos um exército. A ideia da igreja não é que cada um só individualmente no seu dia a dia faça a obra de Deus, mas a ideia de um exército que trabalha em unidade para fazer algo. Amém? Então o que acontece? Se nós não temos um alinhamento mínimo
nós vamos caminhar juntos, mas não vamos ter muitos resultados como comunidade local no sentido de cooperar com o reino de Deus. É por isso que nós precisamos ir para um retiro como este, de alinhamento, para que fique claro para todos aquilo que Deus tem falado conosco e o caminho que estamos indo. Amém? Evidentemente que algumas coisas quebram o princípio, mas, por exemplo, se você acha que uma comunidade deveria ser formada por campanhas, todo dia uma campanha, e você acha que o prédio deveria ficar aberto o dia inteiro e todo dia ter uma campanha, isso está errado? Depende, né? Porque as campanhas têm algumas coisas por trás. Mas vamos colocar que tudo é puro. Para o puro, tudo é puro. Você teria que congregar numa igreja que tem só campanha, de segunda a segunda. Vá lá de segunda a segunda e ajude aquela comunidade, de alguma maneira, a avançar no reino de Deus. Amém? Mas o que importa é que quando nós caminhamos juntos, desde que nós não estejamos quebrando um princípio bíblico, nós precisamos, se estamos juntos, caminhar para a mesma direção. Amém? Amém? E o Egito está aqui. E o Egito não é mais o mundo. Amém? E o faraó não é mais o diabo. Amém? Tem aí? Olha que interessante, irmãos. Apaga aqui, Alexandre, ali para nós. Ali. Não vai cair nos fios, Alexandre, que às vezes você... Aí. A luz ali em cima, ó. Você é o cara de tecnologia, irmão. Meu Deus. É que ele está acostumado com a Alexa, só com a inteligência artificial. Desligue. Ele não está acostumado com o botão. Está bem baixinho, né? Você é o nosso, seu povo declara sua fé mantendo suas promessas. Você é o nosso pastor precioso, cobre-nos em sua graça, cobrindo-nos em sua graça. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Sempre que a guerra se endurecer sobre nós, a manifestação do seu Espírito está em nós. Você é nosso e quem poderia nos satisfazer? Mas você, nosso Salvador. Sempre que a guerra se endurecer sobre nós, a manifestação do seu Espírito está em nós. Você nos ensina sua palavra, uma lâmpada nos nossos pés. Seu Espírito em nós nos conforta e ilumina nossos olhos. Você nos ensina sua palavra. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Amém, irmão. Aleluia. Amém. Irmãos, ele veio para o Brasil primeiro, depois vinha a família dele. Amém. O Egito é um país de maioria muçulmana, com muita perseguição, mas hoje já tem milhões de cristãos no Egito. E uma igreja como essa, numa caverna, louvando ao Senhor. Amém? Então, na Bíblia não está na caverna, tá? Então você precisa avançar a expansão da revelação. Amém? Eu queria dizer para os irmãos que
De alguma maneira, a gente vai dar algumas oportunidades para que nós possamos ajudar o nosso irmão que está vindo para o Brasil, vai vir a família dele, né, depois. De alguma maneira a gente possa colaborar com ele para que ele possa estabelecer alugando uma casa, a gente ajudando a pagar os primeiros aluguéis, amém, ajudar esses irmãos preciosos, amém, em nome de Jesus, ok? Vamos orar por ele, amém? Estenda a sua mão para cá. Como que é o nome dele mesmo? Adel, amém, glória a Deus. Essa canção ali, irmãos, vamos colocar de pé, se você puder. Foi num tempo de muita perseguição que eles estavam passando e aquela canção foi dada ali, amém? Vamos orar aqui em nome de Jesus. Antes de orar, lê esses 3 versículos aqui, que é uma profecia do Egito. Pode ler, pode pegar o microfone aí. Amém? Glória a Deus. Oi. Irmãos, Isaías 19... tem uma profecia sobre o Egito que está acontecendo hoje. 19, verso 23, diz assim: naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Isso nunca houve na história, a não ser agora. Recentemente, alguns anos atrás, inauguraram uma estrada da Síria ao Egito. E os assírios irão ao Egito, e os egípcios às Sírias, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. E a Síria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Não é um tapa na cara do diabo, Deus falando: bendito seja o Egito, meu povo. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te damos graça pela vida do teu filho. O Senhor não tem barreiras culturais, o Senhor não tem barreiras para o seu Espírito Santo. Toda a terra, Senhor, está sendo cheia da tua glória, da tua bondade, ó Pai. Nós agradecemos pela vida dele, por ele estar aqui no nosso país. Senhor, declaramos que ele é bênção aqui na nossa nação, que a família dele é estabelecida aqui, que ele vai desfrutar de dias de paz, alegria, e, Senhor meu Deus, ele vai ser instrumento da tua glória aqui nessa nação, ó Pai, juntamente com a sua casa. Oramos pelo Egito, ó Pai, que continue o seu mover ali no meio daqueles irmãos, que precisam ter uma fé resiliente, ó Pai, para enfrentar as tribulações e as dificuldades. E o Senhor tem os fortalecido no meio da tribulação, ó Pai. E eles não têm negado o seu nome, ó Pai. Eles têm guardado a sua palavra, a palavra da perseverança, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa comunidade possa ser bênção para o Egito, sendo bênção para esta família, ó Pai. Em nome de Jesus, e que eles sejam, Senhor meu Deus, multiplicados essas sementes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. De nada. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Amém? Então que você possa conhecer mais o que Deus tem falado aos nossos corações, o que nós acreditamos que Deus tem falado, amém? Para que nós possamos caminhar juntos na mesma direção, para que possamos ter êxito, amém? Uma casa dividida contra si não vai prosperar. Tudo que o diabo quer para você não prosperar esse ano é dividir você do seu marido. É ou não é? O casal que está alinhado prospera, amém? Uma comunidade que está alinhada prospera. Agora, nós sempre temos que amar o reino de Deus. Amém, irmãos? Nós não somos uma comunidade sectária. Amém? Que não ama as demais comunidades. Amém? Nós amamos. Eu aprendi muito a não se prender a estilo de louvor, por mais que nós tenhamos o nosso estilo. Aqui essa comunidade tem uma identidade. Mas isso não significa que quando você for em outro local que é diferente, que tem alguém talvez que canta mais com playback, que tem uma forma de falar diferente, que você possa abrir mais o seu coração para a mensagem do que para a forma, amém? Mais para o conteúdo do que para a forma. Isso é muito importante, amém? Temos a nossa forma de ser, amém? E
vamos caminhar juntos em unidade nesse sentido, amando os nossos irmãos, amém? Evidentemente que nós vamos ter algum tipo de resistência a coisas que são antibíblicas, amém? Que nem tem um devido irmão que foi expulso da Batista, que ele queria reescrever a Bíblia. Ele pode escrever a dele, né? Mas a nossa já está escrita. Amém? Então isso nós vamos resistir, isso. A Bíblia nos manda resistir, ter coragem para resistir. Inclusive os presbíteros da igreja têm essa função. Amém? De resistir qualquer pessoa que tente perverter a palavra de Deus. Mas no demais, irmãos, nós não estamos para discutir formas com outras pessoas. Mas precisamos caminhar juntos em unidade. Amém? Em nome de Jesus, para que nós possamos ter progresso. E nós queremos deixar claro algumas coisas. Esse ano nós precisamos avançar muito no discipulado. É um princípio bíblico. Jesus não mandou fazer convertidos. Vai lá e façam convertidos, falou façam discípulos. Então, nesse retiro vai ser muito importante que nós vamos dar um pontapé muito forte dentro de princípios bíblicos do discipulado, que é uma ordem de Jesus, não é uma sugestão. Amém? Então, orem nesses dias, esteja em oração, esteja em jejum, para que nós possamos alinhar, né? Ontem eu coloquei uma publicação ali de uma irmã ali de Ponta Grossa, que eu conheço ela, a Tati, né? Pastora Tati, é da Renovo, e ela pegou ali uma publicação de outra pessoa e republicou lá no Instagram dela, baseado no ChatGPT, formas que o diabo faz para destruir. E uma das coisas hoje é confusão, né? É confusão, não tendo clareza das coisas. Por quê? Se não tem clareza, não tem unidade, não tem propósito, não tem avanço de nada. Essa conversa toda hora de cada um tem a sua opinião, acaba que ninguém vai para lugar nenhum. Amém? Tem que ter um momento que nós temos que se curvar a Jesus, entender quem Deus levanta também e avançarmos para um propósito. Amém? Tudo que for antibíblico mesmo, você deve resistir. Mas aquilo que que não, a Bíblia não deixa claro, ela deixa para nós a possibilidade, né? Claro que buscando o Espírito Santo de ter as estratégias, as formas de avançarmos como igreja, por exemplo, no evangelismo. Tem irmãos que têm uma convicção que uma forma boa de evangelizar é pegar o panfleto e ir lá no centro e ficar entregando os panfletos no centro. Amém. Nós, de forma geral, temos algumas coisas que nós temos caminhado na questão do evangelismo. Amém? Vamos para a palavra aqui. Senhor Deus, nós te damos graça, ó Pai, pelos irmãos, por estarmos aqui reunidos, pela tua graça sobre nós. Enche-nos de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Para mim está sendo muito precioso, amém? Meditar nesse assunto, né? Visão do reino. Amém? Então nós temos falado sobre que Deus, quando criou a terra, criou para ser uma colônia do céu. Seja feita aqui na terra como é no céu. Amém? E eu gostaria, dentro ainda desse tema reino de Deus, mas abrindo uma série especial, nós vamos falar sobre governantes do reino. Amém? E hoje nessa noite eu quero dar uma introdução, porque o horário já foi um tempo, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre criados para governar. Amém? Temos vários textos na Bíblia que falam sobre essa questão, usando outras palavras, né? Em Gênesis, no capítulo 1, ali no versículo 26 a 28, nós temos ali que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ali tem a palavra domine. Domine é governo. Amém? Quem domina está governando algo. Amém? Quem está sendo dominado está sendo governado por algo. Quando nós vamos lá para o texto de Romanos 5,17, fala através de Cristo, nós podemos reinar em vida. Reinar é governo. Amém? Reinar é governo. E como é importante pessoas que governam, né? Eu estava em viagem e à noite lá, eu não contratei a internet, então eu fiquei bem off essa semana, de propósito, né? Porque meu trabalho é muito no WhatsApp, então se eu ficasse online, eu ia ficar recebendo as mensagens lá. E à noite lá estava um telejornal, e justamente falando sobre o novo presidente dos Estados Unidos. Falando que ele, mesmo sem assumir, assume amanhã, ele colocou pressão sobre o Hamas e o governo de Israel para que houvesse um acordo de paz. Isso foi alguém que liderou. Alguém, né,
que foi revestido de uma autoridade, usou a sua autoridade para um propósito. Ele exerceu governo, domínio sobre uma circunstância, e é que, a partir de hoje, teve um cessar-fogo lá em 3 fases. A primeira fase teve um cessar-fogo, vão liberar 30 e poucos que estavam presos lá pelo Hamas. E ele tinha dado a ordem, né? Se não tiver o acordo, eles vão ver a maior ataque da história americana na faixa de Gaza. Os terroristas acordaram porque encontraram ali um líder. Tanto a emissora que eu estava assistindo ali, que não gosta de divulgar coisa boa sobre o Trump, ela teve que, o comentarista político teve que dizer: este acordo só foi possível porque o Trump pressionou. Ou seja, ele exerceu dentro da autoridade que ele tem, do domínio que ele tem, ele usou isso para um propósito. Em Romanos 5,17 diz então que nós, pela abundante graça e o dom da justiça, vão reinar em vida. Não é reinar no céu, é reinar em vida. Amém? O céu está sendo muito bem governado, não precisa de você nem de mim lá. Quem tentou governar no céu foi expulso, foi o diabo. Amém? No céu não precisa ninguém governando, é a terra que precisa que os homens cumpram o seu propósito de governar em nome de Deus, segundo a vontade de Deus. Amém? Isso é que precisa. Gálatas fala ali, 4:11, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo. Então, a Bíblia apresenta a ideia de gente livre e gente que está vivendo como escravo, ou seja, gente que está governando sobre algo. E é interessante que nós vamos entender aqui do ponto de vista bíblico, né? Que para governarmos segundo o reino de Deus, temos que se tornar escravos de coisas que Deus diz que nós temos que ser escravos. Escravos do quê? Escravos, por exemplo, da justiça. Nós somos escravos da justiça ou escravos do pecado. Você, de alguma maneira, vai ser escravo de alguma coisa. Se eu sou escravo da justiça, eu me torno governante sobre o pecado. Se eu sou escravo do pecado, se eu não sou escravo da justiça, eu sou escravo do pecado e vice-versa. Amém? Então, nós fomos criados por Deus, amém, para o governo. Romanos, no capítulo 6, fala também sobre isso. O pecado não terá domínio sobre vós. Domínio, ou seja, o pecado não vai te dominar. Se ele não vai te dominar, é você que está dominando sobre ele. Então você que está exercendo agora governo sobre ele. Então nós temos vários textos, amém? O 2 Coríntios 5:20, que fala que somos embaixadores de Cristo, ou seja, governantes de Cristo na terra. Governantes do reino de Deus na terra. Agora, então, Deus, quando criou o homem, criou com o propósito de refletir a sua autoridade e governar sobre a terra. Agora, infelizmente, estamos vivendo aquém disso, abaixo disso, e acabamos sendo dominados por aquilo que deveríamos dominar. Então Deus diz para o homem dominar, para o homem governar, e o homem está sendo governado. E aqui eu coloco aqui, por exemplo, hoje em Cristo nós temos a possibilidade de reinar sobre o pecado, mas muitos estão sendo dominados pelo pecado. Nós temos a possibilidade de governar. A Bíblia nos ensina, né, que nós não precisaríamos ser governados pelo medo, nós teríamos que apresentar os nossos medos a Deus. Amém? E então, quando nós apresentamos nossos medos a Deus, nós submetemos os nossos medos a Deus, nós governamos sobre o medo. E ela ficou sofrendo vários dias, porque a consulta foi em dezembro, e aí ela teve a cirurgia na quarta-feira. Quando chegou no centro cirúrgico, a médica falou: Dona Júlia, não vai precisar cortar a sua orelha. Eu vi aqui uma outra técnica, vou conseguir tirar aqui do lado e vai ficar 100%. Ela não recebeu nenhum ponto, só que sofreu 40 dias. 40 dias por nada. Por algo que não aconteceu. Porque ela precisa aprender a governar sobre as circunstâncias, sobre as emoções. Existem pesquisas sobre isso, que a maioria do medo que nós temos, de coisas que possam acontecer conosco, elas jamais vão acontecer. Quantas coisas você não faz na sua vida, até de coisa de um tipo de lazer que você gostaria de fazer, como uma viagem de navio, mas você não faz porque você tem medo
do navio afundar, e a estatística natural de afundar o navio é muito baixa. Você tem que estar muito na hora de morrer mesmo para afundar um. Você tem que estar muito encaminhado já para acontecer com você, né? E aí a gente foca naquilo, né? Como a gente não percebe algumas informações, mas na verdade o risco na estrada é muito maior do que o risco de você pegar um navio e fazer um cruzeiro. As estatísticas, né? Então, ou seja, na Covid, o percentual de morte foi de 2%, 3%, nem 2% na época. Ou seja, o percentual de pessoas que estavam se dando bem era 98%. Mas nós estamos vivendo como se todo mundo estivesse morrendo. Ou seja, em vez de pensar assim, só 2%. Por mais que são pessoas, ninguém está falando aqui que as pessoas não têm valor. Eu estou falando como o medo ele cresce no nosso coração. Nós estamos vivendo como se 98% da terra estava morrendo e 2% ia sobreviver. Morreu menos de 2%, 98% está aqui ainda. E alguns dos 2% morreram por causa do medo. Eu tenho um amigo que morreu porque teve tanto medo do Covid que não conseguiu controlar a saturação. Precisou ser entubado e na intubação ele teve um infarto. Então, por quê? Por causa do excesso do medo. Esse é o fato. Vamos lá. Nós sabemos no meio cristão alguns vícios que nós oramos e queremos libertar todo mundo. Nós queremos libertar todo mundo que fuma. Nós estamos numa campanha esse ano para libertar todos os coxa branca. Gostaram, né, Santanticano? Ou seja, nós estamos... ou não é? Se você vê uma pessoa que fuma, se ela é cristã, você olha assim, meu Deus, como que pode um cristão estar fumando? Como que pode um cristão ter a nossa barriga? É um vício. Você não separou aquela... Eu vi também, como não tinha, alguns momentos não tinha internet, sobrou a televisão. Qual que é o nome do programa? Quilos Mortais. Já assistiu esse programa? Quilos Mortais. Diga, Quilos Mortais. Eu não tinha visto nada daquele programa. Vi um pouco daquele programa e vi o seguinte. A moça estava ali na fila para fazer uma cirurgia, uma bariátrica. Mas ela estava muito em crise, porque como que ela ia fazer a cirurgia bariátrica, sendo que o refúgio na vida dela para os problemas dela era comida. E ela estava em briga com a mãe dela do lado dela, tentando de tudo para que ela não desistisse da cirurgia, mas ela estava muito propensa a desistir da cirurgia, porque ela não poderia ficar sem comer. Ela está governando sobre a comida? Não. Mas nós, os cristãos, não levamos a sério isso. Ou seja, falamos, crente não bebe, mas come. Então, ou seja, você não é um dependente de álcool, você é um dependente do açúcar. Só que não tem casa de recuperação para açúcar, né? Ou seja, mas é grave. Irmãos, nessa viagem que eu estava ali, eu vi algumas pessoas sofrendo muito pela obesidade. Segundo lugar que eu vi, não tenho certeza desses números, onde eu pesquisei, 52% da população está com excesso de peso, obesa. O problema... Pode acender a luz lá de fora, Bruna, por favor? O problema hoje não é mais a desnutrição, o maior problema mundial, é a supernutrição. Não é mais a desnutrição. Não sabe ligar? Tá bom. Supernutrição, ou seja, a maioria das pessoas está comendo demais. Parece que para você perder 1 quilo você tem que 7.700 calorias, que eu pesquisei hoje, se eu não me engano. Eu fiz aqui algumas coisas, por exemplo, segundo a estatística que eu vi hoje, mortes evitáveis. Pessoas que poderiam ter evitado a morte, segundo essa estatística. No que diz respeito à alimentação, 400 mil mortes anuais poderiam ser evitadas por uma boa alimentação. Eu sei que existe uma crença que todo mundo morre na hora que Deus quer, eu não acredito nisso. Porque se eu pegar agora, por não gerenciar bem as minhas emoções,
e não saber lidar com algum tipo de notícia, algum tipo de dificuldade na minha vida, e eu então entro num espírito suicida, ou seja, porque eu não soube gerenciar minhas emoções, eu quero me matar. E aí eu vou lá e me mato. Eu morri no dia que Deus queria? Eu me matei. Ou seja, aqui, 400 mil mortes por causa do açúcar, da má alimentação. 400 mil mortes anuais no Brasil. Álcool, cachaça. Eu poderia citar pelo menos 10 cana-brava aqui. E 5 dona catifunda. 150 mil mortes anuais por causa de consequências de abuso do álcool. E 160 mil mortes por causa do cigarro. Ah, pastor, estou estressado. Todos eles têm uma raiz. Eu tenho um problema, eu preciso dar uma relaxada desse problema, e eu descobri um suposto meio de fazer isso acontecer, que é através de dependência de alguma coisa. Como eu falei, acho que para um cristão já sabe que o cigarro não é bom, a cachaça também não, em excesso, mas o que falar da alimentação? Quantas pessoas têm um arrependimento verdadeiro em relação à forma que se alimentam? Um arrependimento. Ou seja, de você olhar para o seu corpinho, não por estética, mas por domínio, governo, e você perceber e falar: Senhor, eu deveria estar governando, mas eu não estou governando. Eu não estou governando. Eu deveria estar governando. E eu quero dizer para você que é magrinho também. Encontrei ontem mesmo uma senhora que falou que ela aparentemente não é obesa, mas os exames de sangue dela estão totalmente descontrolados por causa da má alimentação. Então magrinhos como meu avô também morrem. Então tudo isso, meus irmãos, é ao contrário do que Deus criou o homem para governar. Todas essas coisas que Deus disse para o homem governar, infelizmente, grande parte de nós, até que somos filhos de Deus, do reino de Deus, estamos sendo governados por isso. Governados por isso. Existem cristãos, irmãos, que nunca fizeram jejum. E que diz que não consegue, vão morrer. Evidentemente tem exceções das exceções, mas a maior parte é por quê? Porque você não está governando sobre aquilo que deveria governar. E isso vai desencadeando outras consequências na sua vida. Quando você tem uma tentação por alguém, você é casado, tem tentação por outra mulher, você por outro homem, você ali também não aprende a resistir às suas paixões, e é governado por paixões, por impulsos. E quantas pessoas, eu já ouvi falar que, pastor, quando menos percebi, eu já estava lá e nem sei o que aconteceu, e vidas sendo destruídas pela falta de governo. Pela falta de governo. E tudo isso nós precisamos entender, que hoje Deus nos chama a entender nossa identidade como governantes no reino, em Cristo Jesus. Eu vou aqui, só dei a pinceladinha, não sei porque eu fiquei estudando o dia inteiro hoje, só para esse pouquinho aqui. Mas enfim, qual que é a base? Qual é a capacidade? Porque se eu te falar aqui, por exemplo, numa academia, eles também te falam sobre isso. Qual a diferença da igreja e da academia? A diferença é, você pode reinar em vida por causa da abundante graça e do dom da justiça e no poder do Espírito Santo. Essa é a diferença entre autoajuda e o que eu estou te falando aqui hoje é da ajuda do alto. É diferente. Irmãos, você vai encontrar vários textos em Provérbios e na Bíblia sobre a prosperidade daqueles que têm disciplina. E Deus está me falando muito. Como é importante hoje, para alguém que quer ter uma carreira de sucesso, você ter um gerenciamento emocional. Quantos livros tem sobre gerenciamento emocional? Quantas pessoas se dão bem na vida por ter um bom gerenciamento emocional, por saber trabalhar em equipe? Tudo isso são coisas que
no reino de Deus nós temos através do Espírito Santo. Mas você pode ter a graça de Deus, você pode ter a justiça de Cristo, você tem o Espírito Santo, mas você não entende o propósito disso, que não renovou a mente, para entender que Deus não criou você para ser governado por coisas que você está sendo, que eu estou sendo. Deus nos deu todos esses suprimentos para que nós possamos reinar sobre aquilo que reinava sobre nós. É você empoderado do Espírito Santo. Eu quero falar algo aqui muito importante. Duas coisas muito importantes para que isso seja aplicável na sua vida. Você precisa se indignar com algumas coisas. Você pode aqui ouvir o que eu estou pregando, e você pode ignorar o que eu estou pregando, e você pode achar normal não controlar o corpo. Você pode acordar para isso num dia muito difícil, quando você chegar na sua velhice e você reconhecer que você poderia ter feito algo antes. A graça de Deus é sempre graça de Deus. Eu nunca digo para uma pessoa, não, agora você não tem mais chance para você, a graça de Deus é graça de Deus. Mas se você conversar com pessoas mais velhas, elas sempre vão te dar um conselho de coisas que elas deveriam ter feito e não fizeram. E uma das coisas é cuidar da sua saúde, governar sobre os alimentos, governar sobre o que você come. Fizeram disso em algumas igrejas como uma matéria de salvação. Colocaram o café como se você beber café, Coca-Cola e outras coisas, colocaram quase como se o sangue de Jesus não é suficiente para salvar aquele que toma Coca-Cola. Não, o sangue de Jesus é suficiente para salvar do inferno aquele que toma Coca-Cola e salvar aquele que toma Coca-Cola da Coca-Cola. Porque ela também destrói. Ela também destrói. E diz que o cigarro mata aos poucos, e o fumante disse, eu não tenho pressa de morrer. Ou seja, evidentemente que nós estamos falando aqui de equilíbrio. Eu não vou fazer aqui uma lista, eu não sou nutricionista. Amém? Ninguém vai controlar se você está tomando uma Coca-Cola lá. Não é para chegar na mesa agora e se eu sentar lá, você não tomar uma Coca-Cola naquele momento. Não estamos fazendo controle de dieta aqui e nem sou especialista nisso. Amém? É você ter moderação. Você sabe o que está governando sobre você. Tudo aquilo que você não consegue deixar é que já está governando sobre você. Se você não conseguir ficar uma semana sem tomar uma Coca-Cola, você já tem um sintoma. Eu estou sendo governado por isso. Eu não quero. Eu vou ficar alguns dias sem tomar a Coca-Cola. Não significa que você vai ficar a vida inteira. Um exemplo. Amém? Nós fomos chamados para a liberdade. Se tem um valor importante, é a liberdade. Sabe quando te prende algo, por exemplo, se você só fica feliz se você tem dinheiro no banco, você é escravo do dinheiro. Você não é livre daquilo, você é refém daquilo. Então, deixa eu falar algo. Na história bíblica, nós temos homens que se indignaram com a situação do seu povo. Sabe por que no Brasil todo mundo aumenta o nosso imposto? Nós estamos indo para a maior carga tributária que existe no mundo. Porque o brasileiro é pacífico. E quando vai fazer algum protesto, nem sabe fazer direito. Você acha que se a nação tivesse se levantado de verdade, teriam pessoas com 17 anos de condenação? Você acha que se essa nação se levantar mesmo, qualquer STF, qualquer governante consegue? Não, é porque nós não somos um povo que sabe se indignar. Se indignamos por coisas que não deveríamos. É a ira da carne. Nós vamos ver que Deus se ira, então tem ira que é de Deus. Tem a forma da ira que é de Deus. Então, enquanto você... Esse ano, eu comecei o ano e vi e falei assim, essa barriga não me pertence. Por quê? Porque eu estou indignado com essa barriga. Eu encontro pessoas que congregaram conosco, encontrei ontem no aniversário, e falaram, nossa, como você emagreceu também, já me viu há vários anos, eu era um fofão. Mas eu quero ir além. Mas toda vez que eu penso nisso, eu não penso na minha força, eu penso na graça de Deus. Eu falo, eu recebi autoridade para governar.
Eu tenho o espírito do governo que está em mim, eu posso reinar em vida. Não é uma coisa assim, eu vou tentar na minha força, é mais uma promessa de começo do ano, esse ano eu vou treinar. Não, quando você vai fazer alguma coisa, faça na mentalidade do reino de Deus. Eu tenho o Espírito Santo e Ele governa comigo. Não é você falando, Irmãos, eu consigo discernir muitas vezes gente que promete, mas está prometendo na carne, gente que promete no Espírito, sabe, com fé. Isso aqui não vai mais acontecer em nome de Jesus. Outro fala assim, eu estou te prometendo, eu nunca mais vou fazer isso. Está prometendo, Está prometendo? Teve um rapaz que prometia para a esposa, toda vez comigo, ele usava drogas, que nunca mais ia usar droga. Ele está usando droga até hoje. Por quê? Porque ele fazia na força dele, na carne. Era o que a sociedade ensina, os coaches ensinam, vai lá no máximo do seu potencial. Tem gente até que é disciplinada e consegue boas coisas na sua própria força, mas é pouca. Eu sou aquela pessoa que dependo da força de Deus para dizer, Senhor, eu por mim mesmo não tenho disciplina, mas eu não aceito essa situação, porque agora eu sou do teu reino, agora eu tenho a tua graça, agora eu sou justo em Cristo, agora eu tenho o Espírito Santo, então eu sou outra pessoa, eu vou conseguir. Amém. Na força de Deus. Então quando alguma coisa está te dominando, olha o tamanho de um cigarro para dominar um homem cheio do Espírito. Não dá nem briga, né? Parece, minha irmã, para de ficar com medo de barata. Mate a barata, ela é menor que você. Acredite nisso, ela é menor que você. A menor irmã aqui é maior que uma barata. Já observou como o medo é uma coisa estranha? Gente grande, tinha um irmão precioso aí que ele tinha medo de lesma. O que a lesma pode fazer? Ela não consegue nem correr, né? Ela não... É ou não é, meus irmãos? Você já observou? Diga, o medo me deixa irracional. Eu fico descontrolado. As pessoas ficam assim. Todos nós como deixamos dominar pelo medo. Amém? Diga, eu tenho a graça de Deus, a justiça de Cristo, poder do Espírito Santo, para reinar sobre tudo que reinava sobre mim, que não é a vontade de Deus. Amém? Então vamos para frente, irmãos, vamos avançar. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Diga assim, Deus não me criou para ser escravo das circunstâncias, dos vícios, dos medos, dos traumas, da preguiça, mas Ele me criou para governar com a graça dEle, com a sua justiça, com o seu Espírito, sobre todas essas coisas. Amém? Diga, sobre todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Diga assim, a ira não governa mais sobre minha vida. Diga, em nome de Jesus, eu quero me posicionar, quero me indignar. Eu não aceito mais que essas coisas estejam me governando. Eu me posiciono e me movo em fé para reinar sobre elas, em nome de Jesus. Eu sou um governante no reino de Deus, aqui na terra. A minha vida vai refletir a glória do Senhor, a autoridade do Senhor, o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, diga glória a Deus. Se renda ao Senhor nessa noite, aleluia. E tu me desvendas, aleluia, com uma melodia, me secas com uma canção. Se você sabe a canção, cante. E de libertação e dos meus inimigos,
todos os meus medos se vão. Isso, bem forte. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do pecado, aleluia. Eu sou filho Eu não sou mais de escravo do Deus. medo. Eu não sou mais escravo do Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo da avareza. Eu sou filho de Deus. Aleluia. No ventre da minha mãe, tu me escolheste, Olha, está bem forte. me chamaste pelo nome. Eu nasci outra vez em sua família, o teu sangue flui em mim. Aleluia, Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia, você é livre em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Feche os seus olhos. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e glorifique a Deus. Aleluia. Se posicione, se posicione. Aleluia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Que correntes, que mentalidades, que sofismas caem hoje. No nome poderoso de Jesus. Que haja uma santa indignação. E que essa indignação gere um movimento, uma ação de fé, uma resposta de fé nessas áreas que cada um de nós estamos vivendo ainda como escravos. Em nome de Jesus, nós queremos nos posicionar para assumir a nossa herança, para assumir a nossa verdadeira identidade. Nos movemos em fé agora. Aleluia. Quem sabe, minha irmã, você até hoje não tirou aquela carteira de motorista. Você vai se indignar com essa situação. Você não tirou por causa do medo. Você vai se indignar com essa situação. Porque talvez você está pensando na outra pessoa, mas é você, tem áreas na sua vida que você se encontra escrava. Mas Jesus já pagou pela sua liberdade. Você vai tirar
A sua fraqueza vai se transformar a sua força quando colocada aos pés do Senhor. Aleluia. Não é na sua força, mas é na força de Deus. Muitas áreas da nossa vida nós queremos que o problema desapareça, mas o problema está ali para ser encarado. E o Espírito Santo te fala: a minha força, a minha graça te basta para você enfrentar essa circunstância, para você ir lá enfrentar esse gigante e para você derrubar esse gigante com as armas de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Pegue a ceia em nome de Jesus. Oh, santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Você vai receber a ceia. Você vai lembrar que foi por causa desse corpo e desse sangue que você pode governar. Você pode ser um governante do reino de Deus.